Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Danilo e esse é o nosso canal Templo em Construção. Eu espero que todos vocês estejam bem e depois de 2 vídeos sobre diabo, satanás, satânico, sete pele, costa oca e tudo mais, a gente chegou para falar sobre Mateus 4, a tentação de Jesus no deserto. E claro que esse vídeo que eu citei, que é a parte 1 e a parte 2, são essenciais para o entendimento desse texto, principalmente a parte 2, mas a parte 1 é de grande importância. Eu quero agradecer a todos vocês inscritos do canal, a todos que assistem os vídeos, que comentam, curtem e compartilham, que minha grande gratidão para vocês, tá bom? E vamos logo para o vídeo. A tentação de Jesus no deserto. Vamos lá. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Detalhes sobre esse verso. Em Marcos capítulo 1, verso 12, Jesus é levado ao deserto, mas diferente daqui de Mateus. Mateus diz que ele ficou 40 dias no deserto sem comer e sem beber e depois foi tentado. Em Marcos, no capítulo 1, verso 13, vai dizer que ele esteve 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. Ou seja, o período de 40 dias ele estava sendo tentado. E em Lucas capítulo 4, a partir do verso 2, diz que Jesus foi tentado durante os 40 dias pelo diabo e depois daquilo ainda foi tentado mais uma vez. Em Lucas a história é meio confusa. Continuando, Mateus, a partir do verso 3, né? Depois de saber que, como eu disse, as questões de Marcos e Lucas. E chegando-se ele o tentador disse: chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Bom, aqui Jesus, depois do batismo dele, ele é levado pelo Espírito ao deserto, né? Para passar por uma sabatina. Sabatina não, um período de reflexão. Muitos têm o deserto como um lugar de purificação. Jesus foi para o deserto e, segundo o que está escrito, ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. A gente tem que entender que Jesus era homem também. Jesus comia, Jesus dormia, Jesus fazia xixi, Jesus fazia cocô, Jesus fazia tudo isso que a gente faz. Sentia fome, sentia sede. Entendeu? E ele era Deus, mas isso não o livrava das mazelas da carne. A gente não tem nenhum episódio de Jesus doente, tudo bem, a gente não tem nenhum outro episódio. Você vê, Jesus chorava, Jesus sentia fome e dor, tá bom? A cruz é um exemplo disso. E
Jesus é levado ao deserto. Mateus diz que ele passa 40 dias sem comer e sem beber, mas Marcos diz e depois ele é tentado pelo diabo. Mas Marcos diz que Jesus passa os 40 dias que ele esteve no deserto sendo tentado. Marcos, como eu disse, é o livro mais antigo e serviu de base para Mateus e Lucas. E não teria porquê, né? E Marcos não diz quais foram essas tentações que Jesus passou durante esses 40 dias. Lucas já é meio, dá uma confusãozinha, porque Lucas diz que Jesus passou os 40 dias sendo tentado e depois foi tentado novamente quando teve fome. Lucas dá uma titubeada aí. Como eu disse, em alguns pontos eu vou usar as 3 versões, que é para a gente ter um paralelo, né? E depois você vai logo ver que a questão, como eu creio que é a carne de Cristo, aí você pode entender que é um espírito maligno, ou como eu falei nos vídeos sobre o diabo, é uma outra pessoa que está lá tentando Jesus, tá bom? Até porque aqui a gente tem fatos que não são muito verdadeiros. Por exemplo, a questão do Satanás, do diabo, levar Jesus para um monte onde se dava para ver o mundo inteiro. Ele não levou Jesus para o mundo, um monte que dava para ver o mundo inteiro. Provavelmente é a carne de Jesus se aproveitando, tentando sobressair ao espírito, como a gente vê Paulo falando que a carne conspira contra o espírito. Essa é a carne de Jesus, a sua mente, a sua parte humana, tentando se sobressair à sua parte divina, o seu espírito, o Espírito Santo. E aí você vai ver que a primeira tentação em Mateus é Jesus sentir fome. O cara já estava lá um tempão sem comer, sem beber nada, e ele vai, a primeira coisa que ele tem é fome. E o que é que vem? Qual é a primeira tentação? Fome. Já mais um indício que a carne dele, já pegando no ponto fraco, começou pela fome, não começou por outra coisa. Depois vai e leva ele para um lugar alto no templo e manda ele se jogar, que ele vai que os anjos vão vir e vão segurar ele pela mão, porque está escrito. Mais uma vez, provavelmente a carne de Cristo tentando ele para provar realmente se ele se achava filho de Deus, e testar a certeza dele, o espírito dele. E a última é a de que se ele se inclinasse à carnalidade, a carne dele, a carne faria com que ele tivesse tudo aquilo que a carne mostra para ele. Provavelmente eu estou entrando na questão do termo, do significado etimológico e cultural daquele tempo que eles tinham para a palavra Satanás. E provavelmente, ou você pode levar que era um anjo a serviço de Deus testando o filho dele. E a carne sempre levando Jesus para a parte do teste, provando realmente a origem dele, tentando provar a origem dele. Como eu já usei Paulo para falar, e Tiago também, sobre a questão que é a carne da gente que nos tenta fazer coisas ruins, e está aí a carne de Jesus tentando ele, começando primeiro pela fome, que foi o que bateu primeiro, e depois pela sua questão de se segurar no Pai. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E depois, se tu me adorares, se tu me servires, se tu se dedicares a mim, que é o que vai significar a questão da adoração, a carne, e daria tudo aquilo a Cristo. Porque não tem como. Cristo foi, em João vai dizer que Cristo é o Deus de tudo, foi ele quem fez o mundo. E em Salmos vai dizer que de Deus é a terra e toda a sua plenitude. Aí vai vir vai dizer, mas está lá escrito que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno só quer dizer que o mundo está morto na maldade, não? Você quando diz aqui, quando enterram alguém em algum lugar e ele ali vai dizer aqui jaz fulano, quer dizer que está morto.
Não que é entregue, que o mal, o maligno é dono daquilo. Só que está entregue, está morto naquilo. Aqui jaz, quer dizer, está morto no maligno. O mundo está morto no mal, ou seja, não tem nenhum ser maligno que agora é dono do mundo em vez de Deus, tá bom? Também voltando a essa questão que não tem como um ser maligno ter tentado Cristo a dar tudo para ele, porque nada é dele, tudo é de Deus, tudo é de Cristo, a não ser que você vai dizer que João mentiu e o próprio, se eu não me engano, até Paulo falou que de Deus é a terra e tudo que nele há, ou seja, toda a sua plenitude. E o próprio Davi também falou que nessa hora Davi falou algo correto. E também o próprio Paulo falou que tudo que está criado manifesta a glória de Deus, ou seja, Deus não ia dar para um inimigo dele algo que manifestasse a sua glória. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido, porque os vídeos que eu fiz antes de começar essa sequência de Mateus e os vídeos que eu faço antes de lançar esses é para você entender essas questões do Novo Testamento, para tudo isso, porque se você for pegar tudo em ordem, você vai ter que se lembrar do que veio antes e ligar algumas coisas, e a maioria das pessoas não faz. Eu estou fazendo esse trabalho de link, de ligação a pontos, tá bom? Muita coisa eu aprendo com outros pastores, com outros estudiosos que não tem medo de falar a verdade, porque não tem ligação com denominação nenhuma. Próximo episódio a gente vai continuar falando de coisas, tá bom? Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui e por estar inscrito no meu canal, assistir os meus vídeos. Eu quero que você venha entender esse texto e entender que Jesus não foi tentado por nenhum diabo. Deus não tem nenhum inimigo, nenhum rival. Era só a carne de Jesus. Após ele receber e ouvir que era o Filho de Deus, a carne dele vem depois de um período dele numa área deserta de Jerusalém, onde era longe de Jerusalém, longe da região onde ele estava, que ninguém podia ver ele. Ele estava passando por um tempo lá sozinho e ele foi tentado pela sua carne. Eu quero te agradecer e espero que você venha entender tudo o que eu passei. Deus vos abençoe e ilumine as vossas mentes e os vossos corações.